Bitcoin hoje entrega uma alta pra gente, puxada pelo S&P 500, mas afinal, a gente vai ou não subir? E eu tenho muitas expectativas boas para você, pra gente esperar 2022 em bom astral, em alto astral. Então fica comigo aí e me comenta, tá? O que você tá achando, se agora a gente vai ou não vai subir ou não. Eu preciso saber da sua opinião, que aí a gente compartilha nosso conhecimento. Agora, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que, semanalmente falando, a gente está muito bonito, a gente está bem na fita até demais. Por que eu estou falando isso? Porque se você voltar no tempo aqui, vamos ver que nessa reversão tivemos um engolfo de alta bem modesto. Agora, nessa última queda, a gente teve aí mais um engolfo de alta modesto. E agora a gente está tendo mais um acontecendo e ele já fechou. Isso indica para a gente o quê? O padrão está repetindo. Tudo que a gente já conversou, RSI repetindo, tá tudo sendo igual. Se você não acredita em mim, a gente vai abrir o RSI aqui, o índice de força relativa, ele vai dizer pra gente como que tá a força do mercado. A força do mercado, ela tá para alta ou tá para baixa, quem que tá ganhando nesse jogo aqui. Então a gente tem o seguinte, esses três fundos, se a gente for pro gráfico diário, vamos notar o seguinte, nós temos esses gráficos. Note que cada hora que a gente fez esse rompimento para cima, logo depois desse fundo, foi justamente no rompimento dessas linhas de tendência. Cada vez a gente teve essa linha de tendência, a gente teve um rompimento para cima muito positivo. E essa que a gente está agora, a gente já rompeu. Então é muito positivo a gente esperar que a gente vá dar uma porrada para cima. Agora basta saber se essa porrada para cima vai ser de reversão ou um pullback para o preço continuar caindo. E agora a gente vem na nossa cereja do bolo, que é o quê? A macroeconomia. Você tem que entender macroeconomia para saber como é que o mercado tá lidando, porque macroeconomia você mexe com dinheiro, criptomoedas você também mexe com dinheiro. Então, bom, é legal você entender como é que tá o contexto mundial, porque vai afetar totalmente o mercado de criptomoedas. A gente tem hoje o S&P 500 subindo 1,35%. Eu postei isso no nosso Instagram, se você não segue, seja bem-vindo, tá? A seguir a gente, Doug Tadeu ali, não perde, que a informação valiosa lá a gente tem também. Agora, a gente está fazendo rompimento do topo histórico do S&P 500, isso é ótimo pra gente. Por que eu tô falando isso? Porque enquanto estava todo mundo achando que o S&P 500 ia morrer aqui, eu ainda estava acreditando em alta. Por quê? Porque a gente já viu essa história acontecendo, o medo de curto prazo no mercado causa oportunidade, ele dá oportunidade pra gente. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente tem uma visão mais crítica, a gente consegue traçar uma estratégia para aproveitar esse momento, e não foi diferente. Logo depois, a gente tem essa alta acontecendo, e isso é ótimo. Por que isso é ótimo? Bom, se a gente está rompendo o topo histórico, é porque o mercado está se sentindo, vamos lá, otimista para levar o preço para cima. Os mercados tradicionais, ou seja, o valor das empresas do mundo, elas estão inflando, elas estão crescendo. Isso é ótimo, porque a economia ainda está aquecida. Isso é um ótimo sinal para a gente. Por que eu falo isso? Porque a gente já conversou que o aumento de juros americanos só ia acontecer lá em março, abril. A gente tem tempo ainda, economicamente falando, a gente tem um espaço bonito aí pra gente dar uma pernada pra cima, a gente só não sabe pra onde. Por isso que a gente tem que ver, principalmente essa notícia que tá acontecendo, que isso aqui, cara, é maravilhoso pra gente. O lucro dos mineradores caiu. Pô, mas isso é bom? Isso é bom porque a reserva dos mineradores de Bitcoin atinge máximo. O que isso significa? Que os mineradores de Bitcoin, eles estão levando o preço pra cima. Por quê? Bom, se eles não têm lucro com a mineração, por que eles não tentam aumentar o preço do Bitcoin para aí sim tirar um lucro de algum canto? Então, olha o pensamento, os caras estão segurando, fechando 2021 com o Bitcoin no bolso na expectativa de ter uma alta para eles venderem. Isso é ótimo de você interpretar. A gente teve essas quedas de Bitcoin nas corretoras, ou seja, as pessoas estão aderindo mais ao hold, eles estão comprando Bitcoin e jogando para suas carteiras privadas. Isso é ótimo para a gente e torna o cenário totalmente propício para a gente ter alta. E um destaque também, junto com o S&P 500 rompendo o topo histórico, nós temos a hash rate do Bitcoin também rompendo o topo histórico. Isso é ótimo. Hash rate subindo significa que a taxa de descentralização da rede é maior, a segurança é maior, logo isso tende a levar valor para a rede. E como que a gente ganha valor na rede? Com o aumento do preço. Então tá tudo interligado. Na minha opinião, é questão de tempo para a gente ainda ter uma porrada para cima, levando primeiro contexto.
Bitcoin sendo tirado das corretoras. Isso é ótimo, tá? Menos liquidez para o mercado. Segundo, aí a lei da oferta e demanda tende a valorizar o preço. Segundo, a gente teve uma leve acumulação de Bitcoin nessa queda que a gente teve. Leve não, né? Foi bizarro isso aqui, repetindo os padrões que a gente viu anteriormente. Isso é ótimo, porque aproveitaram a queda para comprar e não vender. Ou seja, não tem nenhuma expectativa de derretimento no mercado, só se a gente for afetado por alguma notícia, alguma coisa que aparecer e ia ter caído do céu, aí sim a gente tem uma justificativa para levar o preço para baixo. Mas por enquanto, por que o preço não subiu, Douglas? Porque a gente precisa de força. Estamos tendo algumas resistências, as altcoins estão subindo. E outra observação que a gente tem que ter, extremamente importante, é a dominância do Bitcoin. Cara, a gente perdeu os 40% de dominância. Ou seja, a gente perdeu um valor que a gente não perdia, fazia um belo tempo. Já tentamos romper aqui esse valor várias e várias vezes e o preço não conseguiu. E finalmente ele conseguiu perder os 39%, 40%. E o que você consegue enxergar a partir disso? Se a gente for no gráfico semanal da dominância, presta atenção, tá? Olhando no gráfico semanal da dominância do Bitcoin, você consegue ver um cup and handle, uma xícarazinha aqui, invertida, indicando o que? Se a gente estourasse esse cup and handle, a gente teria simplesmente o rompimento desse ponto e uma queda brusca da dominância do Bitcoin. O que essa queda brusca significaria? Bom, calma aí, trava-língua aqui não. Significaria que as altcoins iriam ganhar mais valor perante o Bitcoin. Então, vamos ligar os pontos, mineradores. Vamos ligar os pontos aqui, o nosso gráfico da dominância caindo, perdendo valores importantes, perdendo suportes importantes. A gente tem tudo para crer que 2022 a gente pode iniciar tendo uma altcoin season monstra aí, tá? Só que não é o que eu ainda acho. Eu acho que o Bitcoin vai retomar o valor para cima, porque ele precisa expandir o seu mercado para depois ir para as altcoins. Acontece que essa questão da dominância do Bitcoin, ela tem dois lados. Primeiro lado é o Bitcoin subir e a dominância cair. Isso significa que, as altcoins estão subindo bem mais que o Bitcoin. Agora, se for o contrário, né? Se o Bitcoin estiver caindo e a dominância estiver caindo também, significa que, tá tudo derretendo, cara. Tá tudo derretendo. Então, vamos ter atenção porque tudo aqui é interpretável de dois pontos, mas se você pegar todo o panorama geral, a gente pode ter muitos cenários positivos, né? A gente tem mais fatores positivos do que negativos nesse mercado. E olhando nesse exato momento para esse mercado, a gente entender, né, o que está acontecendo nesse gráfico aqui, porque o preço não se decide, você tem que prestar atenção numa coisa. A gente tem justamente os padrões que a gente ensina lá no nosso treinamento, tá? Cara, se você não tem nenhuma estratégia nesse mercado, não tem ideia da hora que você vai sair, se a gente tiver um super ciclo de alta, o nosso treinamento é para você. Primeiro link na descrição para você ficar esperto. Porque se você botar o seu dinheiro na sorte, cara, nem sempre isso vai estar a seu favor. Então vamos tomar cuidado, vamos jogar isso aqui inteligente. E no nosso treinamento você aprende isso. Então, se a gente pegar aqui e traçar os fundos que o Bitcoin formou, por que eu tô falando disso aqui, né? Porque a gente tem fundos, o Bitcoin forma fundos. Esse fundo, esse fundo, esse fundo. Um está acima do outro. Quando eles estão acima do outro, a gente tem o quê? A construção de um pivô de alta. O pivô de alta indica uma direção para cima. Ou seja, isso é positivo para a gente. A gente está iniciando uma tendência de alta dentro de uma tendência de lateralidade. Isso é ótimo para a gente. E o que é isso é mais importante? Porque ele está fazendo exatamente o padrão básico de qualquer ensino de gráfico, de criação e início de tendência, que é simplesmente ele forma um topo, um fundo, um topo, um fundo, e ele busca formar um topo mais alto que o anterior. Acontece que, note, onde ele buscou o fundo aqui, foi justamente onde ele formou o topo anterior. Então a gente tem tudo sendo construído perfeitamente aqui para a gente continuar tendo alta. Ou seja, esse topo que ele formou foi justamente onde ele formou o fundo. Ou seja, vamos lá, isso aqui é uma resistência para o preço. Ele rompeu a resistência, agora essa zona virou suporte. Virando suporte, ele bateu aqui e respeitou esse suporte e foi para cima. Ou seja, estou falando muito ou seja aqui, mas o que você vê nisso aqui? A gente vê alta, tá? Isso aqui é uma estrutura ótima e perfeita de alta que a gente pode interpretar como uma reversão. Mas lembrando, a gente está na zona crítica, tá? Estamos na zona crítica mortal do Bitcoin, que é os 52 mil mais ou menos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ainda está numa zona de lateralidade, a gente está numa região que o preço
está completamente indefinido, a gente não tem uma direção formada nesse ponto. E o que você precisa prestar atenção nisso aqui é que, a partir do momento que o preço conseguir romper essa região, e é normal, tá, que o preço tenha algum probleminha em passar dessa região de primeira. O Bitcoin, raramente ele faz um rompimento direto e vai para cima só quando o mercado tá muito doido mesmo. Agora, numa questão dessa de lateralidade, o preço tende a dar uma segurada ali para romper. E o mercado pode estar esperando aí, final de ano, pode muita coisa acontecer em 4 dias que nós temos do ano ainda, mas é de se esperar um 2022 muito bom pra gente, tá? Pelo menos no começo. E aí vem o alerta. A gente pode ter um super ciclo de alta rápido, tá? Um mês aí de alta estourando, só que você tem que ficar esperto, tem que ter uma estratégia, você tem que saber a hora de sair. Não vai achando que o negócio vai subir para sempre. O interessante é você se proteger quanto a isso com uma estratégia bem feita, tá? Então, é essencial que você entenda que agora a gente está numa lateralidade, a gente está lutando para romper essa resistência. Rompendo essa resistência, a gente vai para o quê? Para os 53 mil. Meus amigos, eu já digo para vocês, tá? Se a gente romper de alguma forma esse 52 aqui, a gente dá uma porradinha para cima, voltar e fizer um suporte nessa região para voltar a subir, aí sim a gente começa a comemorar e esperar tudo isso que a gente viu acontecendo. A gente tem muitos fatores positivos para ter alta no Bitcoin, mas a gente tem que ter noção que nós ainda estamos em uma lateralidade dentro de uma tendência de baixa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está em uma tendência de baixa nesse exato momento, tá? A gente ainda não conseguiu oficializar uma reversão, a gente só vai oficializar quando ele justamente fizer esse movimento aqui, romper os 52 mil, usar essa região rompida de suporte, confirmar o rompimento e depois partir para cima. A partir desse momento aqui, aí sim a gente começa a comemorar de certa forma e olhar com outros olhos muito mais bullish do que eu tô agora. Então, vamos ficar ligado, fique esperto, não perde o nosso vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para acompanhar mais análises como essa. Todo dia você sabendo o que está acontecendo no mercado, e é muito importante que você se ligue para ficar esperto, montar sua estratégia e não perder dinheiro, que é o que importa, tá? Forte abraço, tamo junto e é nóis.